Olá, pessoal! Nessa aula de hoje vamos tratar da análise de velocidades, em específico a análise de velocidades envolvendo os centros instantâneos de rotação. Esse termo ele é mais adequado do que centro instantâneo de velocidade, mas são as mesmas coisas. Nós vamos tratar em específico sobre o mecanismo de 4 barras, usando um material alternativo e muito bom do Paulo Flores, da Universidade do Ninho. Centro instantâneo de rotação. Então, quando um corpo roda no espaço tridimensional em relação a outro corpo, tá, pode considerar-se a existência de um centro comum de rotação cuja posição relativamente aos dois corpos pode ou não variar. Vejam que esse centro aqui, a posição dele pode variar de instante para instante, né? Já esse centro aqui, o centro O12, não varia de instante para instante, a sua posição não varia, tá? A esses eixos, então, dá-se o nome de eixos instantâneos de rotação, tá? No caso do movimento plano, esses eixos instantâneos de rotação são sempre perpendiculares ao plano do movimento. Nesse caso aqui, no plano dessa apresentação, né, ele está saindo em relação à tela aí do seu computador, tá? E intersectam corpos num ponto que denomina, então, centro instantâneo de rotação. Então, esses são os centros instantâneos de rotação. Em suma, um centro instantâneo de rotação é um ponto comum a dois corpos. Então, imagine aqui eu tenho a peça 3 e a peça 2. É um ponto comum a essas duas peças, tá? E é um ponto no qual não existe velocidade relativa entre as peças, tá? E esse ponto, né, nesse exemplo, é um ponto em relação ao qual um corpo, o corpo 3, roda em relação ao corpo 2. Ele gira em relação ao outro corpo. Um corpo gira em relação ao outro corpo, tá? Bom, se nós tivermos dois corpos constrangidos por uma junta cinética, no qual aqui de rotação, tem-se então um centro de rotação que coincide com o centro geométrico da junta. Então, sempre o centro de rotação ele coincide com o centro geométrico da junta. Como se ilustra aqui na figura, né, onde eu tenho aqui, por exemplo, entre os corpos 3 e 2, o centro de instantâneo de rotação O23, entre 3 e 4 eu tenho o O34, entre 4 e 1 eu tenho o O14, e entre 1 e 2, o centro O12. Conforme definido anteriormente, cada junta do mecanismo corresponde a um centro instantâneo de rotação, tá? Então, por inspeção do mecanismo, nós podemos localizar alguns centros instantâneos de rotação. Por exemplo, ó, aqui existe o centro de rotação O12 por inspeção. Por inspeção existe o centro de rotação O23, o O34 e o O14. O centro instantâneo de rotação sempre é um centro, é um eixo comum sempre a dois corpos, a duas peças, a dois elos. Por exemplo, aqui o O23 entre a peça 3 e a peça 2 é um centro instantâneo de rotação, tá? No entanto, existe o teorema dos três centros, ou de Arnold-Kennedy, né? Que o teorema ele considera, né, o teorema dos três centros, ou o teorema de Arnold-Kennedy, estabelece que quando nós temos três corpos que têm movimento relativo entre si, por exemplo, imagine aqui o corpo 1, a peça 2 e a peça 3. Elas possuem um movimento relativo entre si durante o movimento desse mecanismo, tá? Então, esse teorema ele estabelece, né, já existem aqui ó, os dois centros, ó, o O23 e o O12, né? E esse teorema ele estabelece que existem três centros instantâneos de rotação situados na mesma linha reta, tá? Então, se eu tenho três peças, já conheço o centro de rotação O12, conheço o centro de rotação 23, se nós unirmos
o ponto O1, 2 e O2, 3 e por uma linha reta e prolongarmos essa linha reta, nós sabemos que vai existir um terceiro centro instantâneo de rotação sobre essa reta. Vejam, aqui eu tenho o centro O1, 2, O1, 2, o centro 2, 3, e por essa reta deverá ter um centro que é o centro O1, peça 1, e peça 3, O1, 3. Vamos ver então como se aplica o teorema de Kennedy, tá? Então, nessa explicação, eu vou citar o texto e vou representar aqui, à medida que eu leio o texto, o que está ocorrendo aqui no mecanismo, tá? Então, ó, agrupando as barras 1, 2, 3, ó, nós agrupamos as barras 1, 2 e 3, certo? Se eu tenho agrupado essas três barras, a gente já sabe que existem conhecidos dois centros instantâneos de rotação, que é o centro O1, 2 e o centro O2, 3. Pelo teorema de Kennedy, né, se nós temos três peças com movimento relativo, né, nós sabemos que teremos três centros instantâneos de rotação e todos esses centros instantâneos de rotação estão sob a mesma linha reta. Então, se eu tenho aqui o centro O1, 2 e o centro O2, 3, né, eu traço uma linha reta entre os dois e, possivelmente, né, em algum ponto ao longo desta reta, estará o centro O1, 3. Tá? Nós estamos fazendo em etapas inicialmente. Tá? Da mesma forma que anteriormente, imagine agora que eu pegue as barras 1, 3 e 4. Eu coloquei na cor verde agora. As barras 1, 3 e 4, então, são essas aqui, né? Observem que, por inspeção, nós já identificamos dois centros instantâneos de rotação. Se eu tenho três barras, né, o teorema de Kennedy diz que, ao longo de uma reta, né, que passa pelos três centros, uma reta, nós vamos ter os três centros de rotação. Então, como eu já conheço o centro de rotação O1, 4 e o O3, 4, né, sob essa reta prolongada aqui, ó, entre 1, 4 e O3, 4, sob essa reta verde, vai estar o terceiro centro instantâneo de rotação desse conjunto de três peças. E vejam o que acontece. A intersecção da reta azul com a intersecção da reta verde nos fornece o ponto, né, o centro instantâneo de rotação O1, 3. Ok? Esse centro de rotação aqui, então, ó, é o centro O1, 3. Analogamente, se nós agruparmos as barras aqui, as barras 2, 2, a barra 3, a barra 3 e a barra 4, certo? Vejam que nós vamos identificar os centros instantâneos de rotação O3, 4 e o O2, 3. Então, sob esse conjunto de centros instantâneos de rotação, e se eu levar em conta o teorema de Kennedy das três peças, né, o prolongamento do centro O3, 4, O2, 3, essa linha reta que eu tenho aqui que surge entre os dois pontos, né, em algum ponto ao longo desta reta, nós vamos ter um outro centro de rotação. Ó, eu tenho o O3, 4, eu tenho o O2, 3, então está faltando aqui, ó, o centro O2, 4, o centro instantâneo de rotação O2, 4. Tá? Da mesma forma, então, também, ó, se nós pegarmos o conjunto de peças aqui, ó, o 1, pegarmos a peça 2 e pegarmos a peça 4. Veja que, comum a essas três peças, eu tenho o centro instantâneo de rotação O1, 4 e o centro de rotação O1, 2. Tá? Se eu tenho três peças,
devo ter 3 centros instantâneos de rotação situados na mesma linha reta pelo teorema de Kennedy. Então, se eu já tenho 2, eu prolongo esta reta, né? Vou prolongando esta reta aqui, né? Pois sobre esta reta vai estar o centro instantâneo de rotação 2, 4. Tá? Então, da intersecção da linha verde, né, com a linha azul, surge o centro instantâneo de rotação O2, 4. É assim que funciona, então, o teorema de Kennedy, né, para determinação dos centros instantâneos de rotação, que não podem ser obtidos por a expressão direta da análise do mecanismo. O material que eu utilizei para a elaboração desse pequeno vídeo é o Paulo Flores, né, Cinemática de Mecanismos, lá da Universidade do Ninho. Tá? Eu só retirei as informações que eu queria apresentar aqui e o material ele é bem mais abrangente, né, e vale a pena vocês darem uma olhadinha nele.